Semanas de férias que passaram voando, mas que eu já estava assim com... Claro que eu não me desliguei do programa, ficava olhando aqui, matando a saudade. Saudade de vocês, né? Quero agradecer ao Fabrício, inclusive a Thalita, né? Que com uma delicadeza, com cuidado, com amor, né? Cuidaram tão bem aqui do nosso programa nesses dias. E eu sei que foram dias, inclusive, bem difíceis, né? Teve primeiro a tragédia de Petrópolis, que eu acompanhei, com o coração muito apertado. E me solidarizo, inclusive, com todas as vítimas. Teve essa guerra maluca, né? Você vê em tão pouco tempo, né? Pôs o mundo num estado de alerta e de ponta cabeça. Eu vou falar disso já. Mas já deu para reparar que a gente ganhou um cantinho novo aqui na nossa casa. Olha que espaço mais lindo a gente tem agora. Nós batizamos, e vocês vão ver com toda a razão, de um espaço garden, né? Esse espaço muitos chamam também de gazebo, né? Porque tem um teto, tem uma coisa assim que traz luminosidade, né? É aquele tipo de cantinho que traz o jardim para dentro da sua casa, né? Então tem plantas variadas aqui, entre elas uma planta que virou moda, que é a begônia maculada. Essa aí, olha, essa da folha pintadinha. O filodendro, que é fácil de cuidar, que também está aqui dentro de casa. A venca, que é linda, com essa florzinha aí que a gente conhece. Tem outra, essa que chama 11 horas. Quando ela começar a abrir, eu já sei, inclusive, que eu estou atrasada. Bom, tem esses móveis rústicos de inspiração provençal, paredes de vidro, chão que imita ladrilho hidráulico. Então é tudo assim para você ter ideias, né? E fazer a sua manhã, de repente, quando começar aqui com a gente, ou aqui ou lá, enfim. Nós temos um canto aqui muito gostoso para receber vocês. E eu espero que com as ideias que a gente venha trazer nesse garden, né, possa também te dar ideias aí para sua casa. E hoje também é dia do nosso Giro BBB, né? O Ivo já está aqui para falar tudinho sobre o paredão, paredão, que animou a noite de ontem. Duelo de titãs, hein? Ó, presta atenção, você já viu quem tá lá? O Arthur, Jade e Jessi. Então vai votando, porque a gente vai acompanhando aqui, falar, então tem mais gente votando, então quem será que sai? E claro, a segunda-feira é o nosso dia do esporte, né? Então nós vamos conversar aqui com o queridíssimo Renato Peters, que vai trazer muitas informações pra gente, e é daqui a pouquinho, tá bom? Enquanto isso, eu volto ao trabalho no dia em que a guerra entra, no 12º dia. Eu fiquei colada na TV nesses dias, mesmo de férias, e eu pensava assim, né? É quase inacreditável isso que a gente está vendo, né, no mundo de hoje. Pleno século XXI, a gente está testemunhando ao vivo agora, né, com essa coisa de ser tão instantânea a comunicação, né? É uma guerra contemporânea, né? Um país invadindo o outro, um outro país que não estava oferecendo nenhum perigo, nenhuma ameaça, né, ao que o está atacando. E o governo brasileiro envia hoje à Polônia um avião com doações para refugiados ucranianos e para trazer para cá os brasileiros que conseguiram deixar a Ucrânia. É uma operação de repatriação. A decolagem está prevista às 3 da tarde, com destino a Varsóvia, na Polônia. E entre as doações, tem quase 12 toneladas de medicamentos, alimentos, purificadores de água e kits de painéis solares. O pouso na capital polonesa está previsto para quarta-feira e os brasileiros repatriados, a gente vai ficar esperando aqui, né? Devem chegar no Brasil na quinta-feira. E a semana começou, infelizmente, com novos bombardeios na Ucrânia. Forças russas realizam um forte ataque contra a cidade portuária de Mykolaiv. Essa cidade é considerada um ponto-chave na tentativa russa de assumir o controle da costa do Mar Negro. E eu acredito, inclusive, que essa guerra, desde lá do início, tem o objetivo, né, e a razão, que é a falta que a própria Rússia, né, como país, tem de acesso ao mar.
para escoar suas mercadorias e tudo mais. Isso corta importantes rotas de suprimento dos ucranianos, tanto civis quanto militares. O ataque acontece um dia depois das tropas ucranianas terem expulsado os russos dos limites da cidade. Explosões foram ouvidas nas primeiras horas desta segunda-feira. Ainda não se sabe qual era o alvo e os prejuízos provocados. Mykolaiv tem um dos 3 maiores portos da Ucrânia, que é onde aí os russos querem comandar. Hoje o ataque russo contra a Ucrânia está completando 12 dias, muitas mortes, e a gente tem visto aí, né, muita destruição, muita tristeza. Nesse domingo agora surgiram vários relatos de ataques russos a civis em diversas partes da Ucrânia. E o cessar-fogo para a retirada dos moradores da cidade de Mariupol não foi respeitado. No nordeste do país, um homem que protestava contra a invasão russa, inclusive, foi baleado. E o Serviço de Inteligência ucraniano afirmou que o Instituto de Física e Tecnologia da cidade de Kharkiv foi atacado. O prédio tem um reator nuclear para pesquisas e esse ataque pode levar a uma catástrofe ambiental. Vocês viram aí, né? A preocupação do mundo todo em larga escala. Ao norte da capital, Kiev, os militares ucranianos derrubaram um caça tido como a estrela da Força Aérea Russa. Um piloto foi capturado e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ataques a hospitais já causaram várias mortes e ferimentos, o que configura uma violação da neutralidade médica e do direito internacional humanitário. Também nesse domingo, o governo ucraniano disse que 8 mísseis destruíram um aeroporto. Então, os números de vítimas continuam bem diferentes do que eles falam. Um fala uma coisa, outro fala outra. A Ucrânia diz que já matou 11 mil soldados russos e a Rússia divulgou que até quarta-feira eram 498 soldados mortos do lado dos russos. Tem uma imagem dramática e que nós aqui optamos em nem mostrar, que é de uma família atacada ontem por morteiros russos. Eles estavam fugindo de um ataque russo perto de Kiev. A mãe e os 2 filhos morreram. Quer dizer, uma coisa impensável, né? Uma dúvida que fica na cabeça de qualquer pessoa, né? Quando a gente vê, inclusive, crianças morrendo de uma forma como essa, né? Desumana, né? O que se passa na cabeça das crianças sobre a guerra, né? Eles estão vendo as notícias, né? A notícia é aberta na sua casa, enfim, as pessoas comentam. A gente ouviu algumas crianças aqui para saber o que elas estavam entendendo disso tudo. E olha, que lição de sabedoria. Fala, molecada. Tinha nascido lá um tempo atrás, a Ucrânia já era um país independente, próprio. A Rússia quer tomar a Ucrânia de volta. Talvez a Ucrânia tenha feito um acordo com os Estados Unidos e como a Rússia e os Estados Unidos não se dão muito bem, a Rússia achou que seria mais fácil da Ucrânia invadir a Rússia porque eles ficam muito perto. O governo russo, mais especificamente o presidente russo, ele está querendo roubar os países, querer dominar os países menores. Eles querem dominar não só a Ucrânia. A Ucrânia é o primeiro passo. É muito triste porque muitas pessoas morrem. Precisam ser só criancinhas com uma mochilinha, só com um pouquinho de água e um biscoitinhozinho. Sabe, sem os pais, sem a mamãe, sem ninguém, tudo destruído e ainda sendo destruído. As pessoas que moram nos países têm que sair de lá por causa da guerra e prejudica as outras pessoas e nem eles ganham.
gente tá entrando em 2022. Era moderna, o que é isso? Isso não serve pra nada. Quando ele morrer, ele vai levar aquele dinheiro? Não. Eles deveriam chegar a um acordo para essa guerra não se espalhar no mundo todo. O mundo todo tem que falar pro Putin parar com essa guerra. Acabar com ela. Amanhã será um lindo dia, se a hipocrisia dos adultos acabar. Amanhã será um lindo dia, se a fantasia das crianças nos salvar. Como bem disse o Enzo aí, né? O mundo todo tem que pedir para o Putin acabar com essa guerra. O mundo está pedindo mesmo, viu, Enzo? Mas, infelizmente, esse tal de Putin aí que você falou, ele não está ouvindo, né? Essa garotada, inclusive, eu acredito que está sabendo mais que muitos adultos por aí, né? Com a consciência da inocência, né? Por isso é importante que os pais conversem com seus filhos, com seus netos, para que as crianças ficam sabendo por vocês, né? E para entender as coisas que eles estão escutando, né? O que realmente está acontecendo. Mas porque a gente vai ter um cuidado maior para falar com eles, né? É preciso filtrar aquilo que a gente vai falar, falando a verdade, né? Mas muito pode ser poupado, né? Não precisa dar detalhes, porque a gente tem certeza que a criança tem um limite na sua capacidade de compreensão, né? Principalmente com relação à dor. É uma pena que as crianças da Ucrânia, né? Essas crianças que a gente está vendo aí, não estejam sendo poupadas e, como nós estamos vendo aí, estão cara a cara com os horrores da guerra. As histórias são assim, a gente vê a cada dia, né? Aquilo que nos chega de cortar o coração. E em meio a tanta violência, né? Em Kiev, por exemplo, a capital da Ucrânia, cercado pelas tropas russas, houve um casamento entre militares ucranianos. Quer dizer, a noiva, uma soldada, a Valéria, e o noivo, o soldado Lécio, trocaram alianças, mesmo com armas por perto, né? E essa imagem renova as esperanças que todos nós temos, né? Eu acho que o mundo todo, né? Que dias melhores, né, logo virão. E não é possível, né? Não é possível que um dirigente de um país, de uma potência, como é o caso, né, deixe tudo isso passando. Se a gente no mundo inteiro está vendo, né, a gente imagina que ele seja... Eu não sei se não consegue atingir o coração dele para que tenha uma negociação, tentar da melhor forma parar com o ataque e tentar uma negociação de paz, né? E a guerra atinge também o esporte. A Rússia, que é uma potência esportiva, né, está banida de vários campeonatos esportivos. Então, quer dizer, todo mundo acaba pagando, né? Vários jogadores brasileiros, inclusive, que jogavam na Ucrânia, passaram por momentos difíceis e alguns ainda passam. Por isso, nada melhor que isso de eu chamar quem entende, sabe mais de perto desse assunto, né, que está sofrendo tanto quanto a gente, que é o Renato Perters, que vai nos atualizar. Então, deixa eu chegar aqui no canto de cá e chamar o Renatinho, que já está aqui. Na Maria, que bom Renato. tê-la aqui de novo. Sinta-se em casa, tá? Obrigada. Mas conta que a casa é sua, tá bom? Obrigada. Eu não posso deixar uma mesa tão linda de café da manhã longe de você, né? Mesmo com momentos que estão... Senta lá, naquele ladinho lá. Por favor. Ana, quando a gente gosta de vir aqui, a gente gosta de contar os feitos dos nossos atletas, né? As alegrias... Tudo que o esporte faz com as pessoas, né? Tantos exemplos bons, mas a gente, infelizmente, tem que voltar aqui e falar dessa estupidez que é a guerra. Estão acontecendo vários movimentos esportivos. Vários movimentos. A gente vê nos estádios pessoas com as bandeiras da Ucrânia, manifestação. As entidades estão agindo, né? A Rússia está fora da Copa do Mundo
A FIFA determinou que ela não joga as eliminatórias e está fora da Copa do Mundo, né? A gente tem também o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional determinando que atletas não disputem. Nas Paralimpíadas de Inverno agora, os atletas da Rússia e da Bielorrússia estão fora dos Jogos, né? Só que assim, a gente queria estar aqui falando de coisas boas e tal, e a Ucrânia, essa guerra impactou muito aqui no Brasil. Nós fizemos um levantamento, Ana, antes do conflito, que tinham 30 brasileiros jogando na primeira divisão da Ucrânia. Coisa que a gente nunca soube, né? Exato. Não, a gente sabia que tinha muitos brasileiros, mas não sabia a quantidade. Só que depois que começaram os bombardeios, foram pipocando vários outros atletas da segunda divisão, do futsal, futebol feminino. Quer dizer, pelo que eu soube, depois que tudo isso começou, é que a Ucrânia paga muito bem aos jogadores brasileiros. Paga muito bem. Esses que estão começando, exatamente, estão na base e tal. E tem muitos que saem daqui sem nem jogar no futebol daqui. Eles jogam nas categorias de base. A gente nem conhecia muitos jogadores, até a produção do Mais Você falou assim, quem é esse jogador que está gravando? A gente tinha dificuldade porque assim, é um cara que sai muito novo daqui e faz carreira lá. Então, notícias realmente muito tristes que a gente está acompanhando. E o Mais Você, acompanhando toda essa situação dos jogadores de futebol, né, brasileiros que fugiram da área de conflito, e também a gente está acompanhando os atletas ucranianos. Você vai ver, o nosso Gui preparou um material que tem atleta que está pegando em armas. Quer dizer, eles deixaram o atletismo, deixaram o esporte para entrar por causa da idade, porque pelo que eu soube também, pessoas de até a 60 anos. 18 a 60, eles não podem, o ucraniano não pode, né? Os homens não podem deixar, e eles estão sendo convocados. Só que alguns atletas, a gente vai ver na reportagem, eles resolveram lutar. Eles foram para o livre e espontânea vontade. A gente vai ver na reportagem do Gui. Fala aí, Gui. Bom dia para você, Ana Maria, bom dia, Peters, bom dia para todo mundo ligado no Mais Você. O esporte olímpico não está alheio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, tanto que mais de 20 federações internacionais já anunciaram o banimento de atletas russos e de Belarus das principais competições esse ano. Ou seja, em 2022 teremos Campeonato Mundial de Vôlei, Campeonato Mundial de Basquete, Mundial de Taekwondo, de Ginástica, de Atletismo, mas sem a presença dos atletas russos. Eles não vão poder competir nem com uma bandeira neutra, estão realmente banidos, apesar da Rússia ser uma grande potência esportiva nessas modalidades que eu falei. Outras modalidades optaram por punições mais brandas, casos, por exemplo, do judô, da natação e também do tênis, que liberaram os atletas russos para competir, mas eles não podem usar a bandeira do país. Uma coisa interessante que a gente está vendo é que as federações internacionais estão ajudando os atletas ucranianos que moram fora da Ucrânia a treinar, a competir, a ter uma estrutura para se manter em alto nível. Afinal, o calendário esportivo não está parado em 2022. Teremos muitas competições e a Ucrânia tem muitos bons resultados em várias modalidades, como canoagem, judô, luta olímpica. Na última edição das Olimpíadas, por exemplo, a Ucrânia levou 19 medalhas. Foi o 16º país que mais vezes foi ao pódio. Muitos atletas ucranianos estão lutando com o exército de seu país. O Georgios Antalaya, que é um judoca que disputou as últimas 3 Olimpíadas, já foi campeão mundial em 2019, está lutando com o exército ucraniano. Assim como o Dmitry Pidrushki, que é um atleta do biatlo, competiu na Olimpíada de Inverno há menos de um mês. Tem também o Vasil Lomachenko, que é bicampeão olímpico de boxe. Lembrando que o boxe na Ucrânia é muito relevante, tanto que o Vitaly Klitschko, que é um ex-boxeador muito famoso, campeão mundial, é o atual prefeito de Kiev, a capital da Ucrânia. Quem também está com o exército ucraniano é o tenista Sergei Strakhovski, que já postou no Instagram também fotos dele dentro da guerra lá com o exército. Cada atleta ajuda da maneira que consegue. A tenista Elina Svitolina, número 15 do ranking mundial, tem doado toda a premiação que ganha dos torneios para o exército ucraniano. Aliás, falando em tênis, uma das imagens mais bonitas da última semana foi o tenista russo Andrei Rublev, número 6 do ranking mundial, que após uma partida escreveu na câmera de transmissão "No war, please", ou seja, sem guerra, por favor. Acho que essa é a mensagem que o esporte olímpico tem que passar. Sem guerra, por favor. Pois é, a gente não pode esquecer também que dentro do país, né, seja ele qual for, né, como a Rússia, né, quando você vê um dirigente como o Putin fazendo o que faz, obviamente existem muitos russos, né,
que são contra a guerra, né? A gente está vendo várias manifestações, né? Muita gente, só que tem muita gente sendo presa porque está se manifestando contra com violência as imagens. É um regime comunista lá. Né? Você não pode dizer não, né? Sem ordem, né? Você tem que dizer sim para tudo, né? Sim. É um negócio... O mundo é muito diverso, né? E a gente conhece muito pouco dele ainda. Eu acho que da natureza humana, né? Eu acho que isso não é... Quer dizer, a guerra não é feita por armas e tanques, né? A arma é feita por pessoas, né? Que estão por trás do comando disso, né? Assustador. E o que a gente viu, por exemplo, tem um grupo de brasileiros que estava preso num hotel com crianças, com idosos, enfim, é um grupo de brasileiros assustados, porque assim, a gente não tem essa vivência de guerra, a gente não está acostumado, assim, a gente tem a nossa guerra do dia a dia da violência aqui, mas não uma guerra com tanques, com soldados. A gente não tem ideia do que seja uma guerra de verdade, né? Não tem ideia. Tanto é que você veja, o povo judeu que está aqui, né? Meu pai veio da guerra, né? Lá na Europa. Então a gente escutava as histórias, mas são histórias, né? Você nunca acredita. A gente sempre diz, o Brasil é um país abençoado, né? A gente não tem terremoto, a gente não tem tufão, não tem vulcão, não é? Se você olhar, né, com uma extensão territorial como a gente tem e um povo maravilhoso como a gente tem, não é? Você não tem noção de que isso possa existir, né? Com essa intensidade. Quando isso chega perto da gente, desse jeito que tem chegado, a gente estava comentando aqui no intervalo a respeito do depoimento das crianças, né? Que não há não é? Que é uma coisa que está dentro do coração de todos nós, porque a gente é criança, a gente cresceu só, né? Exatamente. Alguns perderam um pouco a noção, mas a maioria, graças a Deus, continua. E você vê que são depoimentos simples, mas são verdadeiros, são de coração. Ou seja, uma criança não consegue entender uma guerra na evolução que a gente está hoje da sociedade. A gente tem uma guerra. Eu vi, inclusive, que você conseguiu uma entrevista muito legal, né, com um dos responsáveis por ter ajudado os jogadores brasileiros a saírem dessa situação lá na Ucrânia. Exatamente. Esse é o Júnior Moraes, ele é brasileiro naturalizado ucraniano, ele vivia há 10 anos na Ucrânia, e esse grupo de brasileiros que eu falei que ficou preso num hotel lá, num bunker, né? Eles têm, olha a realidade da Ucrânia. Dentro do hotel existe um bunker, uma sala preparada antibombas, né? Você pode se esconder ali. Sabe que grande maioria dos países europeus que já viveram guerra, os prédios constroem ainda até hoje. Na Suécia tem isso, na Suíça tem isso, tem um bunker embaixo. É uma realidade muito louca, muito diferente. E o Júnior, ele a prova, inclusive, Vivi está me lembrando aqui, que a gente visitou um deles num prédio que o Paulo Coelho mora. E a prova de armamento nuclear lá. Quer dizer, e é uma coisa natural, quer dizer, está lá. Essa possibilidade, quer dizer, existe, né? E a gente acompanhou esse caso aqui, os jogadores eles não tinham muitas informações, estavam lá nesse hotel e o Júnior mediou essa saída, porque ele fala a língua local e ele ajudou a tirar esses brasileiros de lá e o Mais Você foi conversar com ele. Vamos ver. Ana Maria, tudo bem? O Júnior Moraes abriu a casa para o Mais Você para falar, ele falou com pouquíssimos jornalistas, né? E ele foi importantíssimo na saída desse grupo de jogadores e de familiares daquele bunker, daquele hotel lá em Kiev. Era um momento muito desesperador, né? Uma pressão psicológica muito grande porque o exército russo estava cada vez mais próximo da gente, da nossa localização. Então eu falei com a Embaixada Brasileira, falei com muita pessoa ligada ao governo no Brasil, Itamaraty. As pessoas que eu menos falei nesse tempo foi com a minha família. Eu me escondia atrás virava para a parede, tirava uma foto sorrindo, mandava para eles, escrevia, tá tudo bem, tá tudo ok. Cara, a cabeça, ela só focou, meu corpo, minha cabeça só focou em tirar as pessoas dali. Tinha recém-nascido de 4 meses com a gente, 6 meses, 3 bebezinhos com a gente. Aí tinha mais 4 crianças ali, entre 3 e 5 anos. Tinha gente de idade, mãe de jogadores, sexta para sábado. Alguns jogadores que já estavam começando a ficar em pânico, um dos mais jovens. Tentou fugir, tentaram sair de manhã cedo.
E eles foram para a porta do hotel para ver como é que estava a situação. Quando chegou lá, difícil falar, mas no exato momento que eles foram lá ver, começou algumas explosões. Júnior diz que teve o apoio do presidente da UEFA, entidade que comanda o futebol na Europa, para deixar a Ucrânia. O presidente ele falou: Júnior, o que você precisa? Eu falei: eu preciso de 2 ônibus na cidade de Chernivtsi para levar a gente para a fronteira. Preciso de comida para as crianças. Ele falou: Júnior, vai tranquilo, a gente vai estar em contato, eu vou resolver tudo. Vocês saem daqui bem. Eu dou minha palavra para você. Júnior e o grupo de jogadores chegaram na quinta passada para o reencontro mais esperado, com o Lucas, de 7, e a Julinha, de 4 anos. Ele fez um desenho, eu e minha esposa, dentro de um arco-íris, de mão dada, e uma bola na barriga da minha esposa. Recebi isso lá. Eu chorava pra caramba. Esse é o papai em casa. Impressionante, né? A frieza do Júnior ali para conseguir tirar. Imagina só a responsabilidade com esse povo todo lá, né? E ele negociando. E deve ter sido momentos terríveis, né? Foi. Ele falou que a cada momento ele falava, ele tinha que falar com os representantes lá da Ucrânia, enfim, todo mundo que estava tentando tirá-lo de lá e passar para o grupo, realmente. E ele já está aqui em São Paulo já agora. Já está em São Paulo, já está em casa. Aqui em São Paulo ele Aqui em São Paulo, em Santos, né? E ele continua negociando, porque assim, tem muitos brasileiros que ainda estão lá. Claro. Né, que não conseguiram sair ainda. E brasileiros em cidades que estão sendo bombardeadas, entendeu? Então é uma situação bem complicada. E semana passada a gente acompanhou a tentativa da saída da Ucrânia do jogador de futsal Moreno. A boa notícia é que ele finalmente, Ana, conseguiu deixar a Ucrânia e chegar à Polônia, já está bem mais aliviado. Olha só o que ele falou. Eu, Davi e o Matheus, a gente deixou tudo para trás. A gente deixou tudo. A gente deixou todas as nossas roupas. A gente não pensou, não tem como pensar. A gente pegou uma mochila, botou nas costas. Foi isso que eu brinquei. A gente ficou fedido por vários dias. E ainda agora que a gente tomou um banho, lavou as roupas na mão ali. Mas assim, só para explicar, a gente perdeu tudo, sabe, na verdade. Porque o lugar onde a gente morava, ela ficava entre as pontes. Então não tem como chegar lá agora. As pontes foram destruídas, nem de trem, entendeu? Assim, só para deixar claro, a gente sai da Ucrânia e a gente esquece um pouco, sabe? A gente sai um pouco daquela loucura. A gente começa a entender como a gente se tranquiliza, como aquilo lá é uma loucura. Quando eu mando mensagem aqui pros meus amigos e eles continuam lá, eles estão naquela pressão, eles estão naquela loucura que a gente tava, pensando em outros problemas, nos próximos passos aí, o que vamos fazer. Que loucura, né? Ele disse que ele quer continuar na Europa. Ele disse que o desejo dele é continuar na Europa, até porque a filhinha dele mora em Moscou. Mora com a mãe em Moscou. Ele contou isso pra gente numa dos vídeos lá, numa das conversas que a gente teve. Então, ele quer arrumar um outro time para permanecer por lá, porque a filha dele está em Moscou. Né? Eles têm uma vida lá, né, Ana? Assim, o pessoal vive lá, tem casa, enfim, faz... Forma carreira lá, né? Forma carreira lá e muitos não querem voltar, realmente. Querem permanecer lá. Quer dizer, não tentam entrar para um clube e se mostrar lá para poder voltar, para chegar aqui? Então, é porque lá realmente a situação é outra. Eles ganham muito, pagam muito mais. E ali, eles já estão na Europa. Quem está na Ucrânia está na Europa. Eles buscam, assim, um centro mais forte. Por exemplo, Espanha. Saint-Germain. Então, você fica ali, você tem a chance de disputar, por exemplo, uma Liga Europa, uma Champions. Vai que você é visto, alguém gosta, vou levar, aparece. Então, realmente é isso. Né? E aí tem também, além de tudo isso acontecendo aí, tem as Paralimpíadas acontecendo agora, né? Que a gente não pode esquecer. Exatamente, as Paralimpíadas de inverno. Aliás, todo mundo pode acompanhar no Sport TV, a gente está transmitindo. Tem muita coisa legal, Ana. A gente tem, por exemplo, o curling, que é tão famoso, o brasileiro gosta tanto de curling, tem o curling em cadeira de rodas. Eles jogam em cadeira de rodas na pista. É fantástico esse jogo, não é? Eles têm o hóquei, em vez de patins, eles usam, por exemplo, um trenó, né, para disputar. E o Christian Ribeira é um dos destaques brasileiros nas Paralimpíadas de Pequim. Ele chegou à China como 6º colocado no ranking mundial, né? Ele realmente tem grande chance de levar uma medalha, porque seria a primeira do Brasil, né? Ele era um dos favoritos na prova de sprint do esqui cross country. Mas a prova
prova longa ele acabou terminando na 14ª colocação, né? É a melhor colocação do Brasil entre os homens, mas ele ainda tem chance no sprint, que é a prova mais rápida, né? Aquela mais rápida, o sprint, quer dizer, com mais velocidade. Isso, ele vai disputar amanhã. Outro brasileiro que também é destaque é o gaúcho André Barbieri, né? Em fevereiro ele conquistou uma medalha de prata e uma de bronze na Copa do Mundo de para-snowboard no Canadá. Você aqui, viu? Eu espero voltar com boas notícias, né? Pra gente falar de vitórias, títulos e muito mais, mas infelizmente, por enquanto, a gente ainda vai falar. Nosso companheiro do esporte teve neném, né? Teve neném, o papai, Andrioli, um beijão pra ele, pra Rafa, mamãe, pra todo Rafinha, mundo. né? É o Leon, não é? Leon soube que nasceu. Parabéns, viu, meninos? Viu? Vejo vocês em breve. E obrigada de novo. E já eu vou fazer um intervalinho e volto já. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Essa madrugada, é madrugada, né? Porque para quem assiste BBB, né? E como a gente aqui, eu acho que quem tem responsabilidade para falar de qualquer coisa, você tem que assistir para poder falar, para saber do que se trata. Exatamente. Então, pegou fogo essa madrugada lá, esse BBB, rapaz. E era 1h pouco da manhã, eles continuavam brigando. Eu falava, gente, como é que eu vou dormir? Tem que acordar cedo. Que 6, meu filho. Acorda antes das 6. Mas, enfim, a gente volta já para falar, porque também quem ficou acordado a noite inteira foi o Ivo, que vem aí falar deles. Agora são 10h04 no horário de Brasília. Eu vou para o intervalo com imagens ao vivo da região portuária do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. E olha que bonito o tempo lá. Mas está 24 graus. Um bom tempo lá agora. Volto já. Linda cidade. Bom, bora agora falar de BBB. Ivo já tá aqui. Nossa, essa casa tá agitada depois da formação desse paredão aí. Era um paredão inimaginável, não era, Ivo? A gente tá esperando, né? Esperando, mas agora ele acontecer assim, desse jeito. Rapidamente, né? A gente vai mostrar isso, você não viu, inclusive, como é que foi montado esse paredão, porque era realmente inesperado, né? É um paredão que, segundo, né? Se espera, né? São milhões de pessoas que vão votar, né? Porque tem o Arthur, a Jade e a Jessi que vão se enfrentar na Berlim dessa semana para chegar a isso. Ele começou a ser formado no sábado, quando a Jade atendeu, a complicação começou aí. Ela atendeu o Big Fone e nós vamos falar sobre isso. Mas vamos ver como a casa organizou esse 7º paredão de ontem. O líder Pedro Scooby indicou a Jessi, que não teve direito à prova de bate e volta, porque a indicação do líder não tem bate e volta. Na sequência, os votos no confessionário se dividiram entre ele e Gustavo, e a Natália acabou desempatando o placar a favor do Eli. No total, ele recebeu 5 votos, e o Gustavo, que levou um susto, recebeu 6, né? Mas ele também levou outro susto, que até pulou na piscina de felicidade aí. Na prova do bate-volta, teve um rabo, vamos chamar disso assim. Porque ele venceu a dinâmica com aqueles 72 pontos lá, né? Que valia em dobro. Acho que o Brasil estava com o coração super apertado, porque assim, primeiro o Brasil queria ver essa disputa entre Jade e Arthur no paredão. Aí eles vão pro bate-volta. E aí tá ali, Jade e ela Arthur, tava ganhando, e o Gustavo, né? Ela tava ganhando, o Gustavo errando pra caramba, só que o Gustavo escolheu ali a caixa dos 72 horas, e essa na última rodada dobrava a pontuação, e ele ainda acertou... Teve a sorte, teve a sorte, né, de pensar não dava ali. Pra escolher. Não, escolher que eu digo assim, de pegar, porque eram 3 caixas, né? Nessas 3 caixas, se você escolhesse da caixa de 72 horas e acertasse, aí que ele dobrava. Se ele escolhesse de outra caixa, não ia dobrar. Tinha isso também. Tinha isso também. Então... E aí ele ainda acertou a maior pontuação, ou seja, dobrou os 72, né? Então foram 144 aí, pontos de uma vez só, numa tacada só, e ele passou os 2 e se safou. Foi. E a gente gostou, porque a gente quer ver essa briga aí agora de paredão. Eu acho que o Brasil também está dividido. Eu acho que queria ver isso mais adiante, né? Porque essa rixa deles lá no negócio
porque lá tem muita planta, né? Então, tem. É um jardim só. Então, de repente, né, a continuação dos dois na casa, né, podia ser uma coisa que o público também, com algumas pessoas que eu andei conversando, falaram, não, né, seria bom que nenhum dos dois fosse, né? Sim, exatamente, para movimentar o jogo aí. Tem parte dos internautas... Quem fez isso aí foi a Jade, né? Foi a Jade, ela que causou isso. Se você não viu, o Ivo vai explicar tudo. Ó. Ela se colocou exatamente na berlinda, né, Ana? Porque assim, metade da internet está querendo essa disputa e metade da internet está querendo que os dois fiquem. E que o Espaço Garden, como você inaugurou hoje, saia da casa. Mas, agora, assim, tem uma imagem que repercutiu muito, Ana, nessa madrugada, que foi exatamente do Gustavo não querer o abraço da Laís. E a gente tem aí para mostrar para o pessoal de casa, ó. Assim que acabou ali a votação, ele ficou muito bravo que a Laís não votou no Eli, foi tentar abraçar ele, olha lá, quer ver, a gente vai fazer E ele não quis. Eles não estão meio namorando? Tão? Eles estão namorando. Estão namorando. Apesar de ter rolado esse beijo. Sei, ali vira uma confusão, porque parece que tem uns que você acha que tá namorando, de repente você olha e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? É todo mundo de todo mundo, ninguém é de ninguém. Mas aí parece que tem, mas que eles se recuperaram ali. Depois que ele ganhou a prova, né, do bate-volta, ele pulou na piscina e tal, e aí rolou até um beijinho, ele já tava menos tenso, já tava ali mais afim de dar o beijinho de novo, mas não sei se ele tá muito afim dela mais não, acho que ela Mas ele achou que ela votou com ele? Não. Ele queria que ela votasse no Eli justamente para ele não ir para Berlinda. Entendi. Né? Porque, na verdade, ele tentou que a Natália votasse no Eli, só que a Natália fica com ele dentro da casa. Ela estava até meio em dúvida e tal. E ele queria também que a Laís, né? A Laís, na verdade, preferiu ficar do lado da Jade, porque a Jade queria que o Gustavo fosse pro paredão. Então, ela optou por defender o que a Jade queria e não ele, né? E aí ele ficou bravo. Eu também ficaria, né? Não é? Mas aí, nessa madrugada, teve esse consolo aí da Jade com a Eslo pra Laís, né? Problema, né? Tá com problema. Muito, Ana Maria, muito. Não é? Muito. Porque os meninos estão se fortalecendo, pelo menos o que eu vejo, assim, né? Não estão? Porque elas estão se prendendo, na verdade, ali dentro da casa, eu acho que elas se perderam um pouco, porque a Jade tem milhões de seguidores aqui fora. E eles estão achando, mesmo o Tadeu já tendo feito discursos, falando que, olha, não é o que você é fora da casa, e sim a história que você constrói aí dentro. Também, né? Claro que os seguidores que estão aí botando o dedo hoje, né? Contam. Mas, de todo jeito, a história, quem vai analisar tudo isso é gente que, às vezes, nem está na internet, nem é seguidor de ninguém, né? É quem está dentro, torcendo pelo jogo, né? Que é isso. Que você sabe, Ana, que mesmo os seguidores da família Picon, tem o Léo Picon, que também é influenciador digital, que é irmão da Jade, ele fez ontem uma enquete na própria rede social, perguntando se era fora Jade ou fora Arthur. E 85% da rede dele disse que era fora Jade. Ele falou, pela primeira vez eu fui traído pelos meus próprios seguidores. Então, assim, as pessoas não estão muito por, eu sigo você, eu vou votar em você, não. Então, porque eles estão fazendo lá no jogo mesmo. Depende lá dentro do jogo, né? Aí, parece que teve... Como é que começou esse duelo, né? É isso? Esse duelo vem desde a primeira semana, na verdade, né? Porque a Jade já indicou, na verdade, de 4 paredões que o Arthur foi, ela indicou 3 ali, né? Então, assim, ela começa, quando ela pegou a primeira liderança, ela indica ele, depois, na segunda liderança, ela indica de novo, né? E aí, a internet tá nesse confronto aí, porque ela pegou o Big Fone e tacou ele de novo no paredão, né? Agora, muita gente também tem defendido essa questão da Jessie sair agora, justamente pelo que a gente estava falando, que ela movimenta menos a casa, e deixar o Arthur e a Jade lá para movimentar o jogo. Mas o Brasil tá um pouco bravo aí com o que eles estão fazendo e a gente não sabe quem que vai ficar nisso tudo, né? Bom, e aí tem um trechinho aí que a gente vai rodar, que eu não sei o que você selecionou ali. É o discurso da Jade pro Arthur. Na verdade, a gente vai rodar que ela foi um pouquinho soberba aí, dando um fora Arthur no final. Vamos ver.
Seria maior que tudo um sonho para mim poder usar toda essa minha experiência com o veículo para ajudar milhares de pessoas, ganhando prêmio e doando 1,5 milhão para 5 instituições diferentes brasileiras, que já é algo que eu entrei. Tempo, Jade. E fora Arthur, para terminar... Totalmente desnecessário, né? Primeiro que ela nunca tinha falado que ia doar o prêmio, e aí agora isso. Foi muito estranho. Será que eu perdi alguma coisa? Quando ela começou a defesa do voto, eu falei, mas ela fala tanto lá, mas nunca falou isso para ninguém lá, né? Quer dizer, eu não tinha essa informação, nem na internet, nem nada. Se ela pensou e entrou no jogo vendo isso, ela não disse em momento nenhum, porque ninguém sabia, na verdade. Será foi uma surpresa... Um momento de desespero, que é quando ela se viu eu acho que ela... com ele, ela falou, agora eu preciso arrumar um jeito aqui de benemerizar, se é que existe essa palavra. Eu acho que ela tá bem desesperada, né? Porque até para dar esse grito fora, Arthur, que eu achei também totalmente desnecessário, não precisa fazer isso no seu... E o Tadeu já tinha falado que tinha encerrado, né? Então acho que ela tá desesperada, assim. De qualquer forma, pra você defender qualquer coisa sua, qualquer ponto de vista seu, qualquer... né? Você não tem que atacar o outro, né? Você Exatamente. tem que dar os seus motivos, principalmente num jogo como esse, né? Tem que defender os motivos de você estar ali, né? Agora, tem a história do Pedro Scooby. Então, nessa madrugada, Ana, o clima pegou fogo. E sabe quem estava alterado demais? Foi o Pedro Scooby e a Alina. Porque a Alina começou a dizer que ele estava numa rede de proteção. E por isso ele só votava nas outras pessoas. Mas a Alina, foi aí que eu não consegui dormir. Ela não conseguia parar de falar. Ela não é falar, gritava muito, muito. Parece que houve um descontrole. Você que estava mais por dentro, assim, que você assiste muito, bem mais que eu. Por que ela descontrolou desse jeito? Para chegar nesse discurso que ela fez, que acabou citando o Pedro Scooby, que ficou bravo mesmo. Então, os outros grupos, né, assim, eles estão vendo, na verdade, que os meninos, todo mundo que eles colocam no paredão, tá saindo. Então, assim, a casa como um todo, tanto os Lollipoppers quanto a Lina, Jessi e Nath, estão um pouco desesperadas nesse movimento, porque eles têm fluído no... né, todo mundo que eles indicam sai, todo mundo que eles indicam sai. Então, tá ali com medo. Então, ela foi acusar o Scooby justamente disso, de tipo, você tá na sua rede de proteção, por isso que você tá sossegado, e aí... Ela começou a discussão com o outro, né? Eles estavam conversando entre eles, só que aí o Pedro... veio e falar, não é isso e tal. Ela já estava brigando com alguém ali, ela já estava... Tava todo mundo discutindo, todo mundo, praticamente a casa inteira. A gente tem até um trechinho para rodar aí para ver como que ele reagiu, mas tava quase que a casa inteira ali na cozinha e ela veio falar, não, eu tava aqui, eu já tava falando disso. E aí ele veio no meio e aí a discussão rolou solto. Roda aí pra gente ver. Mas a briga começou por causa não foi por causa da Aline. Não, a Nath também foi nessa... A Nath foi... Começou, eu tava assistindo sim, a Nath começou a falar... Antes do Pedro Scooby chegar, vou relembrar assim, só para o pessoal entender. Parece que tá o Pedro Scooby só, quando a gente separa isso, brigando, né? Sim, com a Aline. E falar que ele só vota em determinadas pessoas.